Olá, turma! O Godzilla Earth, ou Godzilla Terra, é o principal antagonista de uma trilogia de filmes em animação lançados pela Netflix. E esses filmes causaram um grande impacto e chamaram a atenção, seja pela animação em 3D de excelente qualidade, ou por sua narrativa dramática e espiritualista que deixou o público dividido. E não é muito difícil encontrar pessoas que amam ou odeiam essa franquia. Eu mesmo fiquei muito dividido, turma. Só que depois de reassistir aos filmes e estudar muito a respeito, eu realmente percebi que não tinha entendido muita coisa e acredito que muitas das pessoas que também não gostaram foi porque não entenderam tudo que o filme quis passar. E eu acredito que depois de tudo que eu falar nesse vídeo, muita gente também vai mudar de opinião, assim como eu mudei. Mas uma coisa nós temos que concordar: o Earth Godzilla é o maior e mais poderoso Godzilla até hoje. E neste vídeo vou contar toda a história, biologia e poderes do Deus da Destruição. Então deixem o like neste vídeo e venham comigo. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistério TV. Na maioria dos filmes do Godzilla, ele representava uma força da natureza, seja como antagonista ou como herói, mas ele sempre aparecia em forma de um monstro colossal para trazer a paz e a ordem na Terra. E como sempre devastando tudo em seu caminho, seja os homens em alguns filmes ou os outros inimigos kaijus nos outros filmes. Porém, meus amigos, é exatamente nesse filme que ocorre a maior representatividade do Rei dos Monstros como uma imponente força da natureza. E a história dessa nova franquia se passa em um universo alternativo, onde no final do século XX, depois da humanidade destruir o mundo com poluição e guerras nucleares, os monstros vieram seja do fundo do oceano ou das profundezas da terra ou dos mitos mais desconhecidos e começaram a destruir a humanidade. Porém, os humanos não se renderam e pegaram todo o seu arsenal e lutaram com todas as suas forças contra esses monstros durante décadas. E por mais que a humanidade os destruíam, eles não paravam de aparecer. Foi aí que em 2030 surge Godzilla, um monstro colossal, de um tamanho nunca visto até então. Ele tinha 50 metros de altura e pesava cerca de 10.000 toneladas. E ele emanava uma radiação muito poderosa. E então Godzilla começou a caçar e eliminar todos os monstros e também a humanidade. Só que o foco dele era nos monstros. E depois que todos os monstros foram erradicados da Terra, o Godzilla voltou todas as suas forças contra a humanidade. Só que a humanidade não se rendeu e juntaram forças para derrotar o Godzilla. Porém, não conseguiram fazer nem sequer um arranhão no monstro. E por consequência disso, 70% da humanidade foi destruída, seja pelo Godzilla e também pelos outros monstros. E no meio de todo esse caos, surgiu do céu uma raça alienígena humanoide semelhante aos seres humanos, só que conhecidos como Bilu-Saludos. Eles vieram à Terra para pedir permissão para habitarem nela. E em troca, eles disseram que matariam o Godzilla. E eles também explicaram que um buraco negro destruiu o seu planeta natal, e então eles vieram à Terra. E agora, com os Bilu-Saludos ao lado da humanidade, se iniciou uma nova guerra contra Godzilla. Porém, eles não conseguiram vencer o monstro, o Rei da Destruição. E junto com os Bilu-Saludos, desceram à Terra uma espécie de grupo religioso conhecido como Exfi. Eles eram profetas e disseram que se a humanidade não se convertessem, ela seria eliminada pelo Godzilla. Depois de muitas derrotas e percas,
a humanidade juntamente com os Bilusaludos se uniram mais uma vez e criaram a máquina de guerra perfeita. Um monstro gigante de metal conhecido como Mechagodzilla. E ele foi construído com um material chamado nanometal. Só que, infelizmente, o Mechagodzilla não foi capaz de destruir o deus da destruição e foi decapitado. E com essa humilhante derrota, os seres humanos, junto com os Bilusaludos, tiveram que deixar a Terra dentro de naves gigantescas, do tamanho de cidade. E uma coisa que pouca gente sabe é que durante essa invasão dos monstros à humanidade durante décadas, em uma ilha distante, repleta de vegetação e minério, uma mutação começou a acontecer. Todas as plantas, árvores, rochas, metais começaram a se fundir, turma. Era uma resposta da natureza a tudo que estava acontecendo. E passado décadas de transformação e mutação, surgiu então o Godzilla. Eu não sei se vocês perceberam, mas as escamas do Godzilla Earth parecem muito com cascas de árvore. E é bem isso mesmo, o Godzilla Earth é feito de vegetal, mineral e radiação. Ele é praticamente um filho da natureza, ou a própria natureza em forma de um monstro colossal que veio à Terra para colocar ordem ao mundo. E voltando aos humanos vivendo no espaço, eles se afastaram muito da Terra. E então se passou 20 anos. E devido à dilatação do tempo, se passou 20 anos para os humanos, só que porém no planeta Terra se passou 20 mil anos, turma. Se vocês querem entender mais como funciona a dilatação do tempo, eu sugiro que assistam ao filme Interestelar. É muito bom e garanto que vocês vão gostar. E passado todos esses anos, os humanos ficaram sem recursos, turma, e então eles têm que voltar à Terra. E alguns deles acreditam que, já que se passou 20 mil anos na Terra, talvez o Godzilla tenha sido extinto. Será mesmo? E foi aí que uma unidade de reconhecimento e uma unidade de batalha desce à Terra para investigar como que está o solo e se Godzilla ainda está vivo. E muito disso só foi possível graças aos planos de Haru, que é o protagonista humano da série. Haru, turma, é um jovem gênio. E ele elabora um plano que, segundo ele, é capaz de matar o deus da destruição, caso ele ainda estivesse vivo. E para o azar da humanidade, o Godzilla ainda está vivo. Agora ele é um monstro gigante e extremamente poderoso. A vastidão e o raio de alcance de seus poderes radioativos são tão ignorantes que foram capazes de alterar todo o ecossistema do planeta inteiro, causando uma evolução em massa nos monstros e nos animais, nos transformando em monstros fortes e resistentes. E até mesmo o solo sofreu mudanças devido aos poderes do Godzilla. É como se o planeta e Godzilla se unissem em uma simbiose, e então durante esses milênios passados, o planeta evoluiu usando Godzilla como uma forma de vida superior. E claro, toda a fauna e flora seguiu essa evolução. Depois de uma longa e insana batalha, os humanos descobriram o ponto fraco do Godzilla, e então num plano quase suicida, ele finalmente é derrotado. Porém, turma, esse era apenas uma espécie de filho do Godzilla, criado por divisão celular. E mais tarde ele será apelidado de Godzilla Filhos, que é exatamente isso, Godzilla Filho. E então, quando todos estavam comemorando a derrota do Godzilla, surge no horizonte um monstro nunca antes visto em nenhum filme do Godzilla até hoje. E diante daqueles humanos se apresenta o Rei da Destruição, o Godzilla Earth. E tomado de uma ira após ver seu filho derrotado, o Godzilla Earth dizima quase todos os homens presentes ali em uma demonstração de poderio surpreendente. E o filme acaba. E depois, em uma cena pós-crédito, descobrimos que Haru sobreviveu e ele foi salvo por nativos humanos, turma, que até então ninguém sabia que existiam. E vocês sabem qual o tamanho e peso desse Godzilla? O Godzilla Earth tem mais de 300 metros de altura e pesa mais de 100 mil toneladas. E ele ainda está em crescimento constante, tornando-se então o maior e mais pesado de todos os Godzillas.
Não somente isso, ele também é o mais poderoso, pois o seu sopro atômico, turma, é capaz de devastar cidades inteiras. E no final do filme, quando os profetas avistaram o verdadeiro Godzilla Earth, eles o chamaram de Deus da Destruição. Nós percebemos nesse filme que o Godzilla não tem intenção de destruir o planeta nem a fauna e flora. Muito pelo contrário, o planeta acabou evoluindo para servi-lo, fazendo com que ele seja ali o rei dos monstros ou o deus supremo daquele lugar. A sua função é protegê-lo, tanto de monstros, tanto dos humanos, mas não de qualquer humanos. E vocês vão entender isso no próximo vídeo sobre o Godzilla Earth. E agora vamos conhecer todos os poderes que esse monstro possui. Habilidades. Escudo assimétrico permeável. Ele pode gerar uma poderosa carga eletromagnética através de um amplificador em vivo localizado dentro das suas placas dorsais, com suas células atuando como poderosos eletromagnetos. E com essa carga, ele pode gerar um pulso magnético em área que desliga qualquer equipamento elétrico ao redor da área atingida. E ele também pode se cobrir de um campo de força que o torna praticamente indestrutível. Respiração atômica. O Godzilla pode disparar um feixe de partículas carregadas altamente aceleradas chamado respiração atômica, que é capaz de perfurar até mesmo a armadura de outros monstros. E esse feixe obviamente é muito destrutivo, permitindo que Godzilla mate vários monstros ou destrua cidades inteiras como a de Los Angeles em uma única explosão. E essa respiração atômica também gera ondas eletromagnéticas poderosas quando disparadas, e que pode destruir dispositivos eletrônicos a mais de 300 km de distância. Ah, e ele também possui uma variante mais poderosa dessa respiração atômica, que é a respiração carmesim em forma de espiral. O Godzilla armazena uma energia muito grande dentro de si, e depois dispara essa versão nova do seu sopro atômico. Pensa no estrago que isso faz. Super onda oscilatória. Quando o Godzilla Earth ruge muito alto, ele libera uma onda de ressonância que esmaga todos os alvos no caminho. Muito legal. Cortador de plasma. O Godzilla pode gerar uma poderosa onda de choque de plasma balançando sua cauda a velocidades supersônicas de Mach 3 a Mach 4. E essa onda de choque produzida por este ataque é extremamente devastadora, capaz de destruir qualquer coisa no seu caminho em um alcance de 600 metros. Tecido metálico. O tecido corporal do Godzilla é integrado com fibras musculares metálicas e vegetais, que suportam seu peso maciço e contribuem para a impressionante durabilidade física dele. E as células do Godzilla possuem incríveis propriedades regenerativas e reprodutivas, permitindo-lhe até mesmo dar origem a novas espécies que possuem o DNA de Godzilla. E obviamente ele se cura em questão de minutos. Furtividade. O corpo de Godzilla é capaz de absorver ondas de rádio, o que o torna impossível de o detectar usando radares comuns ou outros sistemas de mira, exceto quando ele está disparando sua respiração atômica. Fraquezas. Como eu estava explicando, o escudo do Godzilla é produzido por um órgão localizado em suas placas dorsais. Se o órgão for destruído no momento em que o escudo não estiver ligado, o escudo será desativado até que o órgão se regenere. Então o Godzilla estará vulnerável nesse momento. E o Godzilla Filhos foi destruído com sondas de EMP que foram colocadas em seu corpo enquanto o escudo estava desativado, o que causou uma energia eletromagnética a níveis críticos dentro do corpo do Godzilla até ele explodir. E no próximo vídeo eu vou trazer as histórias dos igualmente ignorantes Cidade Mecha Godzilla e do Devorador de Mundos, Ghidorah. Turma, esses são monstros extremamente poderosos. E também vou aproveitar para explicar muita coisa sobre a franquia e explicar o final do filme. Então ativem o sino de notificações para não perderem esse vídeo, ok?
Obrigado por terem assistido esse vídeo. Deixem o like se vocês gostaram e também compartilhem esse vídeo nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, aonde vocês quiserem. Se vocês são novos por aqui, eu os convido para se inscreverem no canal para não perder nenhum vídeo lançado toda semana. Meus amigos, eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mysterium TV. Tchau!